Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NeneCast. Vamos lá iniciar esse episódio de número 75, gente. Olha que maravilha. Estamos aí quase chegando na casa dos 100, então a gente não pode deixar de comemorar aí os 2 anos do NeneCast que vem daqui uns dias, com 100 convidados que vieram aqui nesse podcast, que contaram um pouquinho a sua história. Muito obrigado, produção. O nosso tema do podcast hoje é: supere a noção de que você deve ser normal. Isso rouba de você a chance de ser extraordinário. Olha que maravilha. Esse é o tema do podcast e é uma frase da convidada que vai estar aqui hoje contando um pouquinho a sua história, falando da sua vida, falando do seu trabalho. Então acompanhe, não esquece de curtir, comentar e compartilhar tanto aqui no YouTube quanto aqui também no Facebook. Compartilha aí, a nossa convidada veio de longe hoje, lá de Formosa do Sul, para estar aqui contando a história dela para vocês. Então já compartilha, manda pra pai, pra mãe, pra avô, pra tio, pra avó, pra todo mundo aí para vir acompanhar esse NeneCast de hoje, tá bom? Vamos começar aqui o nosso podcast falando um pouquinho dos patrocinadores. O patrocinador é aqui a Sandal Personalizados. Você quer fazer um presente legal, um presente único para a pessoa que você gosta, com imagem sua, imagem dele, imagem de uma montanha, o que você quiser colocar, gente, a Sandal Personalizados coloca no seu chinelo. Então é uma opção bem legal para você entregar um presente único com muito amor e carinho para todos que estão aí, que te amam e que estão também ao seu lado. Sandal, a sua personalidade refletindo em seus passos. O outro patrocinador também do podcast é a Labella Tecidos e Cortinas. Todo esse patrocinador que eu tô falando, gente, vai estar passando aqui na televisão de fundo, tá? E toda semana eu compartilho com vocês também um pouquinho dos patrocinadores aqui do NeneCast para vocês conhecerem o trabalho deles. Então, a Labella Tecidos e Cortinas é da Adriana Grígola. Ela faz um trabalho maravilhoso, que inclusive essas cortinas que estão aqui atrás no estúdio, uma delas foi ela que fez, né? Então tem essa cortina aqui, tem mais outra aqui, outra lá na frente, um trabalho sensacional. Ela entrega tudo de si para fazer um trabalho incrível. Inclusive, hoje eu estava lá, acompanha aí nos stories o trabalho da Adriana Grígola, da Labella Tecidos e Cortinas. Precisando de cortina sob medida? Chama a Adriana aí que ela faz um trabalho sensacional para vocês, tá bom? A Adriana fica localizado na rua Victor Conder, em Xanxerê, número 1725. Vai lá, aproveita. Olha aqui, ó, número 49 34 31 0572. Chama ela lá que ela faz uma cortina sensacional para vocês. Tem sob medida, tem cama, mesa, banho, bordados, tudo mais para você acompanhar, tá bom? O outro patrocinador também é a Saboricia, um restaurante maravilhoso, um restaurante da Melânia, que inaugurou aqui em Xanxerê, bem no centro, atrás do Badote, em frente ao Mark Center, super fácil de você localizar. E já deixando um spoiler aqui para vocês, estamos se aproximando do dia 12, que vai ter rodízio de espetinho. Olha só a novidade aqui em Xanxerê, lá no restaurante da Melânia Saboricia. Então não deixe de aproveitar com chopp geladinho e música ao vivo ainda, tá bom? Aproveite, ela serve café da manhã, almoço durante a semana e também sexta e sábado, música ao vivo e janta, porções deliciosas lá para vocês. Então acompanhe o restaurante da Melânia, restaurante Saboricia aqui em Xanxerê, com os melhores pratos para você aproveitar, você e toda a sua família. Vai lá, que com certeza você vai ter um almoço de qualidade e também aos finais de semana, né, uma musiquinha ao vivo, um chopp geladinho para você se divertir com a família e amigos, tá bom? Restaurante da Melânia também vai estar passando aqui atrás no telão para vocês acompanharem um pouquinho do trabalho deles lá. Se você ainda não conhece, vai lá que com certeza você vai amar. A Melânia ficou por 30 anos cozinhando na Chopp Chan aqui em Xanxerê e aí ela foi empreender também, né? Foi abrir o seu restaurante e daqui um dia ela estará aqui no podcast contando um pouquinho da sua história. Tá bom? Esses são os patrocinadores do NeneCast, Sandal Personalizados, Labella Tecidos e Cortinas e o restaurante Saboricia também. Você quer fazer parte aqui do NeneCast, quer colocar sua empresa aqui também pra gente falar, mostrar e toda semana mostrar para mais pessoas, me chama aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente fecha um pacote bem legal para todos vocês. Tá bom? Vamos lá iniciar nosso podcast de hoje com o tema: supere a noção de que você deve ser normal. Isso rouba de você a chance de ser extraordinário.
Vamos começar o nosso podcast já chamando a convidada para cá, né, para ela contar um pouquinho da sua história. Ela que é mentora, palestrante, pedagoga, psicopedagoga também, psicoterapeuta, então é mil e uma coisa. A Solange é que nem Bombril, gente. Precisou, chama a Solange que ela tá por aí. Então venha para cá, recebam com muito carinho Solange Risson! Aê! Seja bem-vinda, Solange! Obrigada, querido. Pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Tem um chazinho aqui para você aproveitar também. Obrigada. É uma honra te receber aqui no podcast. Lá de longe veio a Solange, lá de Formosa do Sul. Olha que maravilha. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a você pelo convite. Imagina! Agradeço a Deus também, porque se não fosse Ele, nós dois não estaríamos aqui, né? Exatamente. A gente não estaria aqui nesse momento grandioso, esse momento legal para a gente estar conversando e aproveitando, também conhecendo a história da Solange, né? Aí vários anos cuidando de pessoas, ensinando pessoas. Isso. Então tem com certeza muito conhecimento, aí muitos insights para a gente aprender também. Isso mesmo. Solange, antes da gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, tua profissão, tua carreira, da onde que tu vem, para onde que tu mora. Então, falar um pouquinho mais sobre você para a gente te conhecer um pouquinho mais. Então, boa noite. Meu nome é Solange Risson. Eu nasci no interior de Quilombo, em Salto Saudades, interior Olha mesmo. Só, interior mesmo, viu? Interior. Depois tenho uma trajetória de mudanças para estudo, né? Trabalho, saí de casa muito cedo e morei aqui em Xanxerê uma época, um tempo, e há 12 anos eu fui morar em Formosa do Sul. Olha, 12 anos já que tá lá. 12 anos. Uhum. E eu diria que esse tempo foi um tempo de transformação. Eu fiz o magistério aqui em Xanxerê, no Costa, Olha só. e com 36 anos eu voltei a estudar. Olha, Me decidi gente, e que voltei a maravilha. estudar. E lá eu comecei pedagogia, né? Uhum. Depois fiz a especialização em psicopedagogia, após, né? Uhum. E de lá não parei. Olha só. E agora, no momento, eu faço uma especialização em neurociência. 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 Olha, a mulher começou, Deu entrou ali muito no mais. negócio dos estudos e não parou mais, né? Isso aí. Que show, que maravilha. Até, por que assim que tu voltou a estudar com 36, tu disse? 36. 36 anos, Solange. Não teve oportunidades antes? Como Eu que é? acredito que tudo tem um tempo. Uhum. Assim como eu, muitas pessoas não se encontram nas profissões, né? Exato. Nas formações que vão buscar. Eu pensava que eu ia ser uma advogada, né? Olha! Ou até assistente social. E, sim, eu venho de uma família humilde. Uhum. E as coisas não eram muito fáceis para nós, né? 6 filhos e cada um teve que se virar. E nesse tempo eu tive várias experiências em trabalho, como cozinheira, faxineira, babá, vários, assim, vendedora. Trabalhei na Catarinense há alguns anos, na loja de departamentos aqui em Xanxerê. Olha que legal! E depois eu me decidi pela educação, sabe? Uhum. Tinha aquele chamado em ajudar pessoas. Sim. Desde criança tinha esse magistério, continuei, né, com o magistério, pedagogia e foi indo. Hoje eu trabalho com a educação infantil. Ah, tu trabalha com os pequenos. Isso. Uhum. Eu estou com o pré-2 e crianças de 4 a 5 anos. Olha que legal. Isso. E aí, trabalhando com as crianças assim pequenas, tu consegue entender um pouquinho mais assim do comportamento dos grandes, assim, às vezes de alguma coisa que vem dos pais e tudo mais e passa para as crianças, elas se comportam de alguma forma diferente? Sim. Se comportam e estudando, né, e cientificamente falando, temos o neurônio espelho. Uhum. E as crianças, elas se espelham nos pais. Elas se espelham nas pessoas que convivem. E sim, eles são reflexos, né? Então, tem crianças que traz de casa o sofrimento, a depressão, a falta de afeto, mas alguns casos, né? Não são todos. Uhum.
Mas tem isso. E também não dá para deixar de dizer que tem a alegria, né? O amor, tem crianças super amorosas, elas vêm com cartinha, com presentes, com flores. Então tem tudo isso misturado, né? Um contexto bem variado. Olha só que é legal assim até a gente saber que vem desde pequeno, né? Que a gente às vezes se molda, claro, né? Conforme a gente vai crescendo, vai se moldando de uma forma, mas Sim. que vem aquela carga dos pais também, né? Saber que tem esse neurônio espelho ali, que às vezes a gente não tem noção de que realmente algo que a gente está fazendo nesse momento vai afetar os nossos filhos, vai afetar as pessoas que estão ao redor. Sim, é uma tomada de consciência que as pessoas precisam ter para se trabalhar. Uhum. Tem a questão sistêmica também, sabe? Que diz muito. Nossos avós, já comentando sobre isso, né? Uhum. Já que você falou, vem uma sequência, sabe? Avós, os nossos pais, eles foram criados da maneira como era para ser. Sim, Certo? exatamente. Com os, vamos dizer, os dispositivos, a sabedoria que eles tinham, Uhum. né? E vinha se repetindo, a gente também repete, né? Mas vem se repetindo inconscientemente muitas coisas boas, mas também algumas coisas não tão boas que formam os traumas, né? Então, você superar, você tomar consciência disso e se trabalhar, faz toda a diferença. Com certeza. Nossa, é outra Faz vida. toda a diferença. Exatamente. Quando a gente começa a perceber que algo não está certo na nossa vida e a gente busca essa ajuda, a gente percebe que depois você não entende o porquê que ainda você estava vivendo daquela forma sem buscar ajuda, que você estava cada vez afundando mais, e aí quando você busca ajuda, você vê, meu Deus, era tão simples. Era só eu falar para alguém me ajudar. Tão simples. Para a gente é simples, mas as memórias, elas, desde o pré-consciente, sabe? Então, são intrínsecas de uma maneira que não é tão simples. Uhum. Você aí colocou a questão da PNL, eu trabalho com a PNL, gosto muito. PNL, Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística, PNL já diz tudo, né? Programação, neuro, de mente, né? Linguística, de fala. Nós viemos de meios que não cuidávamos muito o que falar, o que pensar. A gente vem seguindo padrões de comportamento, de falas. E isso diz muito, sabe? Com certeza. Aquilo que você fala, o universo entende que você quer aquilo para você, né? Ou para o outro, e o outro pega. É a questão sistêmica, sabe? Se você for parar para pensar e esmiuçar de onde você veio, para onde você vai, dá para viver uma vida extraordinária? Dá. Com É certeza. só querer. É só querer. Exatamente. Precisa querer. Se você vai procurar qualquer terapeuta ou psicólogo, você precisa querer. Você precisa tomar consciência que é para você, não é para o pai, não é para a mãe, não é para o filho, é para você. Você precisa se transformar para depois transformar ao seu redor. Exato. Quando eu comecei, eu faço terapia agora, Que bom. Me rendi à terapia. E é tão bom quando a gente realmente começa a fazer, né? Então, assim, é realmente isso. Às vezes a gente quer mudar nos nossos pais, quer mudar no outro, mas não, é a gente. E eu aprendi na terapia isso. Às vezes a gente quer colocar alguma coisa, mas é porque isso do pai, não sei o que lá da mãe. Não! Você vai se mudar em você. Então, é aqui que começa. Isso. Para aí você mudar e você começar a aceitar o outro, porque você não vai ter o poder sobre o outro de mudar a forma dele falar, a forma dele ser, a forma dele
de qualquer coisa do outro ser, né? Então é a gente que precisa mudar. E isso na terapia é maravilhoso, porque a gente acha que a gente entende quando tá fora, né? Que a gente diz, não, sim, eu sei que eu não posso mudar o outro. Mas quando vai fazer a terapia, você realmente entende aquilo de uma forma diferente, que eu também não sei explicar para vocês como é, mas realmente é diferente esse entendimento. É. E é bem legal, tu trabalha também com essa questão de terapia, né, Sim, Solange? eu trabalho com terapia, sou terapeuta também. Teve a questão da comunicação, os meios de comunicação em si, trouxeram muito essa questão para a gente mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, essa questão de culpabilidade, né? de falta de perdão, de auto-perdão, de autocompaixão. Quando que você ouviu falar em autocompaixão antes, né, de um evento da pandemia? Quando que você ouviu? Você ouvia falar em terapia? Difícil. Difícil, né? Uhum. Então, a pandemia ela veio para mostrar para nós que dá para viver em meio ao caos e sobreviver. É muita questão do medo, vejo nas pessoas, né, essa questão de terapias. Eu gosto de, digamos que, adaptar para cada pessoa, eu vejo o que precisa, sabe? Uhum. Ou é uma fala, ou é até... Eu criei um método de mentoria, que eu chamo mentoria, que agrega tudo isso, né? PNL, coach, terapia integrativa, que a gente fala, né? Uhum. Fiz vários cursos na questão de terapias. E eu adapto, sabe, para cada pessoa. E eu crio a minha, vamos dizer assim, o meu método. Eu crio. Na mentoria, eu tenho sessões de 4 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo de como a pessoa está, né? Que eu vejo, a gente faz a anamnese. Então, é muito bom. Isso, eu me sinto realizada em poder ajudar as pessoas, sabe, Lucas? Com certeza. E assim, eu vejo você falando assim, tantas coisas que a criação da questão da mentoria ali, que tu fala, eu percebo, crio meu método e tudo para passar para tal pessoa. É tão interessante a gente ver que você, depois de 36 anos, voltou a estudar, não teve aí uma infância fácil, né? Começou provavelmente a trabalhar cedo e tudo, né? Então, uma família humilde. E, às vezes, a gente vê pessoas que não querem, simplesmente, eu não quero estudar, não quero ir buscar melhorar, mudança. Então, é tão interessante a gente perceber que, sim, beleza, eu passei por dificuldade para realmente sair na nossa vida, né? Teve alguma coisa que não gostou, né? E aí você se permitiu a buscar o conhecimento. E é isso que é interessante, é você se permitir, por mais que você já esteja com uma certa idade, mas é você ir buscar realmente evoluir, conhecer e aplicar o que você gosta de fazer. Exatamente. Parabéns por você ter essa dedicação e buscar e tá trazendo de novo tudo que você aprendeu para as pessoas que estão indo buscar a tua ajuda também. Sim, você falou a questão das desculpas, né? Exato. A vitimização das pessoas. Eu poderia ter ficado sendo uma vítima, né? Uhum, com certeza. Perfeitamente vítima, mas eu decidi por mim, sabe? Eu gosto muito do Augusto Cury. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Olha só, já deu um spoiler, hein? Vem por aí, Augusto Cury. É fantástico para trabalhar com as crianças, os pais, né? Tem livros fantásticos, né? Maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu acho que um dos melhores escritores mundiais. E ele fala muito da janela Skiller, né? Uhum. Que a gente abre, mas ele fala muito da mesa redonda do eu. É verdade. Eu li o livro que tinha exatamente essas coisas. Essa mesa redonda do eu é fantástica. Porque é quando você senta com você mesmo e você olha, não se punir, mas se acolher e pontuar. Eu preciso mudar aqui,
eu preciso mudar ali, em todos os aspectos, né? Em casa, no trabalho, com os filhos, ou com o marido, ou com os amigos. Uhum. Aí quando você faz essa mesa redonda do seu eu, Do seu eu. transforma. Transforma porque aquilo que você fez de errado, digamos, porque não tem certo ou errado, mas é a questão da visão, né? Isso vem Visão. muito também do que os nossos lente. pais ainda falavam, né? Do que é certo e errado a gente fazer. Então, uma palavra que não foi tão legal, você pode transformar, você pode voltar e pedir desculpa, né? Algo que você fez e que você não gostou muito, você pode se pedir desculpa, você pode fazer diferente amanhã. Uhum. E também eu vejo muita questão de depressão, sabe? Ansiedade. Nossa, Nesse ansiedade, meio. exatamente. Muita gente que tem. E a depressão e a ansiedade, geralmente a pessoa ela não está no presente. Ela está ou no passado, Uhum. macerando com aquilo que já passou, se culpando, se punindo, ou punindo os outros, ou culpando os outros, ou no futuro, né? Pensando o que vai ser amanhã, o que eu vou fazer amanhã, né? Tenho isso, aquilo, para amanhã tudo bem, nós temos que ter o planejamento, né? Uhum. Aconselho muito que se tenha um planejamento diário, ou um planner semanal, aconselho sempre, sabe? Mas o presente é fantástico. É você tomar consciência que você está aqui e agora, nesse momento. Quanto que a gente perde? Exatamente. Quanto? E essa questão de você falou da mesa do eu, às vezes eu faço isso muito, faço muito isso quando eu tô tomando banho. Eu tô tomando banho, eu faço a mesa do eu, e às vezes eu percebo que eu fico muito no passado, ou eu tô muito pensando naquilo que eu vou fazer, ou planejando coisas que, meu Deus, gente, é lá final do ano que vem que vai ser feito. Então, aí às vezes eu tomo a consciência e digo, não, aí continuo tomando meu banho, me lavando e tudo, me limpando, porque é assim, é realmente você tomar consciência do que você está fazendo no momento para você não ficar com aquela ânsia do meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, que você acaba pensando e se estressando de uma forma que não tem cabimento. E aí você passa esse estresse para outra pessoa. Sim. Gente, é assim, realmente se a gente não para e faz essa mesa redonda, ou a gente se toma consciência da gente ficar pensando no momento presente que a gente está fazendo, vira loucura. Vira mesmo. E quando você fala que passa para o outro, é uma questão de vibração. Você vibra. Uhum. Né? A física quântica explica isso, que nós temos um campo quântico ao nosso redor, né? Tem também a tabela de vibração. O medo digamos que você está vibrando em 20. Aí, se você está com uma vibração alta, 500, 600 hertz. Então, é bom cuidar isso também. Essa questão que você falou agora me remeteu a falar sobre a vibração. O que você está emitindo? Porque o outro percebe. Já te aconteceu de você passar por alguém e dizer, nossa, essa pessoa não está bem hoje. Sim, nossa, Né? acontece. Ou entrar em um ambiente e tá, Sente né, carregado. Tá escuro. É. É a vibração. Olha só, gente. Vibração. E essa vibração, ela é muito importante também, sabe? Você tomar consciência que você é um ser e que você emite vibrações, sabe? Tudo ao nosso redor é energia. Uhum. Né? Deus é tão perfeito que Ele está em todos os lugares. Ele é essa energia maravilhosa, né? Exato. E quando você percebe isso, é importante, sabe? Você tomar consciência disso também. Que você vibra. Que você precisa ser diferente. Que você precisa ser mais amável, mais alegre. É verdade. Às vezes, não estamos tão conscientes. Parece que tomamos uma xícara de vinagre, né? Ao acordar, né? É verdade. Tomamos uma xícara de vinagre. É verdade. A gente fica azedo, né? O limão. Azedo.
Aham. É aquele ditado, né? Bom dia só se for para você. Né? Exatamente. Só se for pra você. Pra mim, eu não gosto muito dessa parte, porque geralmente o pessoal fala, pra mim é um excelente dia. Mas não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum ser um excelente dia, por que não? Nossa, que dia maravilhoso, bom dia, com gosto de dizer um bom dia, né? Um boa Sim. tarde. Então, gente, é tão maravilhoso quando a gente acorda de bem. E quando você fala que parece que não é real, né? Aham. Mas para você mudar a tua vibração, para você mudar a tua mentalidade, você precisa repetir tudo isso, sabe? Hoje o meu dia vai ser extraordinário, eu sou abençoado, eu tenho tudo que eu preciso, eu sou grato. Aí, mesmo que pareça que seja sou em falso, Uhum. mas a tua mente, vamos falar assim, né? Bem sucintamente, para não entrar em partes do cérebro. Até porque tem umas palavras muito difíceis, né, Solange, que a Isso. gente não Mas entende. vamos dizer assim que o nosso entendimento, né? Que você soa em falso, Uhum. mas que depois transforma, porque há uma reprogramação mental. E você passa a acreditar nisso, o teu corpo passa a acreditar nisso. E você vai vivendo coisas diferentes. É verdade. Nossa, e é tão bom quando a gente faz essa reprogramação, porque a gente Sim. percebe que às vezes é os mínimos detalhes que fazem toda a diferença, como realmente o pessoal fala, né? Os mínimos detalhes que fazem total diferença. Mas se a gente não tem essa reprogramação de perceber os mínimos detalhes, a gente só percebe as coisas grandes, quando acontece algo grandioso. Exemplo, comprei um carro. Meu Deus do céu, né? Já é a oitava maravilha do mundo. Uhum. Tá, mas e aí a coisinha pequena que aconteceu contigo, né? Pra te deixar feliz também. Então não é só os grandes detalhes que fazem, os pequenos detalhes, os grandes detalhes que fazem diferença, né? É os pequenos, me bananei aqui o negócio. Tem comentários aí? Tem, então fale aí pra nós os comentários. nós. O filhão, Olha, capaz que nem tá assistindo a mãe, né? o Imagina. Oi, Anderson, filhão. já mandou palminhas aqui. Boa noite pra ele. Boa noite, noite, gente. querido. Boa noite, Anderson. A ele tá acompanhando? Quem? A ele? Não, tu falou? Pra Não, ele? mandou boa noite pra ele. Boa noite, Ai, não, Anderson. A Neiva Makoski mandou um boa noite, amiga. E ela falou Oi, mais Neiva. pra baixo também, parabéns pra Obrigada, você. querida. Olha, O boa seu noite, Cláudio. Neiva. Boa noite, seu Cláudio. Boa noite, pai. Bênção de Deus. Querido. A Neider Fabiane Menegoto, boa noite, assistindo com vocês, abraço. Oi, a Neider, abraço. Sempre tá acompanhando nós Um aqui no abraço, canal. Gratidão. legal. E a Elizabeth de Fátima também mandou que é muito interessante, que um momento único, que é a mesa do... Mesa do eu? Isso, ela mandou sobre isso também. A minha irmã. Beijo, mana. Olha, um beijão, obrigado por estar aí acompanhando e assistindo. Se vocês têm alguma dúvida, gente, manda aqui pra nós, pergunta aí que a gente tá aqui pra gente fazer esse bate-papo. Sempre gosto de falar. Podcast a gente faz nós aqui, vocês aí, a gente vai fazendo essa mesa redonda de conversa pra gente estar adquirindo bastante insights, porque às vezes, que nem a Solange tá aqui, ela levou às vezes anos para aprender alguma coisa, né? E ela falando aqui alguma coisa, a gente aprende em 2 minutos, 5 minutos. Então é tão interessante a gente parar, ouvir e entender o que a pessoa tá falando. Às vezes tem alguma dúvida, uma pergunta, né? Então Sim, é super pergunta. importante isso. Estamos abertos a respostas. Exatamente. Manda aí para nós que a gente faz o negócio acontecer. Falando dos patrocinadores aqui novamente, gente, os patrocinadores então são personalizados, faz chinelo personalizado da forma que você quiser. Pesquisa ali no Instagram que você acompanha um pouquinho do trabalho sensacional e já pede seu chinelo aí também, Dia das Mães, Páscoa, o pessoal faz um chinelo sensacional. E também restaurante Saboricia inaugurou aqui em Xanxerê, restaurante da Melânia, com comidas maravilhosas, café da manhã, almoço e também sexta-feira e sábado à noite tem porções aí deliciosas para você aproveitar. Dia 12, lembrando, rodízio de espetinho, em frente ao Mark Center aqui em Xanxerê. E também a Labela Tecidos e Cortinas, que essa cortina que tá aqui, gente, foi a Labela que fez pra nós, também tem vários. Acompanha o trabalho dela ali, é um trabalho sensacional, maravilhoso. Inclusive tem os stories aí pra vocês acompanhar um pouquinho como que é a loja dela e tudo que você encontra lá, tá bom? Aí agora eu gostaria de entrar em um assunto, Solange, bem interessante. O que te despertou a ser mentora? Eu acredito que aquilo que você aprende Uhum. não pode ficar só para você.
E vendo nos atendimentos essas questões de traumas e tudo isso que precisa ser trabalhado em uma pessoa que precisa de ajuda, Uhum. Me despertou para isso, sabe? O mundo precisa de pessoas que queiram ajudar, não Exato. só visando o financeiro. Exatamente. Tem muita questão pessoal, sabe? Eu amo ajudar as pessoas. Eu comecei o meu laboratório gratuito, sabe? Olha Ajudando só. mães, crianças, e deu certo. Tu era a própria assistente social. Então eu pensei, por que não? É lógico que isso foi gradativo, né? Sim, exatamente. Eu tenho muito a questão espiritualidade, Uhum. que é um dos pilares da mentoria. São 3 pilares. Uhum. Inteligência emocional, competências comportamentais, que é para você viver uma vida melhor, né? Uhum. Inteligência emocional é super importante, né? Uma ferramenta, autoconhecimento, dentro É verdade. da inteligência emocional, e a espiritualidade. Porque nós não somos órfãos. E eu vejo pessoas vivendo como órfãos de pais e de pai. Que nós temos um pai maior, né? Sim. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Uhum. E eu diria assim, para mim, eu tenho que... Somos 99% seres espirituais, né? E 1% humanos. Uhum. Somos esses seres espirituais vivendo essa experiência humana. Então, isso tudo veio para mim em etapas, né? O nome, os pilares. Eu fui estudando e ajustando e colocando, não, eu preciso... É como se fosse um prato, que você fosse num buffet, Uhum. né? E pegasse um ingrediente ali, um pouquinho de cada, uma porçãozinha de cada... Aham, de cada coisinha que tem ali pra você. Eu fui colocando, não, isso dá, isso. E veio, né? Olha Tem só. esse formato. É a mentoria viva. Mentoria viva. Mentoria viva. Olha que legal. Mas para ajudar mulheres. Mas eu atendo crianças, Uhum. jovens, adultos, né? Homem, mulher, não tem essa distinção. E é adaptado, né? Para cada pessoa. Olha que show, gente. Você que quer fazer terapia aqui com a Solange, ela faz aqui em Xanxerê, tá? Ela vem pra cá, né, Solange, Isso. atender também. Então é bem interessante a gente fazer a terapia. Por mais que você diga, eu não preciso. A gente tem sim algumas coisas que a gente precisa mudar, viu? Que às vezes o defeito tu vê no outro, mas ele tá aqui. Ele tá aqui dentro de você, mas você enxerga no outro, porque a gente não se enxerga, né? A gente, não, sou perfeito. Então, é muito importante a gente fazer terapia para fazer essa troca, para a gente perceber muita coisa e principalmente aceitar, né? Aceitar tudo que passou, que Isso. aconteceu como tinha que acontecer e daqui para frente é você que faz. Isso mesmo. E agora eu estava aqui pensando na parábola dos talentos. Uhum. Você tem um talento. Já pensou se você enterra esse talento? Que maravilhoso esse teu podcast. Obrigado, Solange. Você expõe o seu talento. Muito obrigado. Então, quando você tem, eu penso, né, para mim, quando você tem habilidades, dons, por que escondê-los? Por que esconder os seus talentos? Então, eu senti essa necessidade de colocar para o mundo a mentoria, as palestras, as terapias. Ou ser professora também. Uhum. É um talento. Com certeza. É servir. Tudo bem, somos remunerados, mas é gratificante você ver que as crianças avançam etapas. E é gratificante você ver que um mentorado, uma mentorada avança etapas. Uhum. Né? E flui pela vida fora.
Com certeza. E até porque a gente também não pode ser hipócrita, né, gente? Eu vou ajudar as pessoas, vou doar a minha vida a servir as pessoas. Em troca do quê? A gente precisa, né? A gente precisa Sim. alimentar o nosso corpo, a gente precisa ter um carro, ter uma casa, a gente precisa dessas coisas. E tudo que compra isso é o dinheiro, então a gente precisa. Claro, a gente Sim. tá, né, que nem a Solange se doa, tanto na questão da escola quanto na questão de terapia, e é remunerada por isso. Então a gente Sim. precisa disso também. Exatamente, porque um conhecimento, Uhum. você investe tempo, É verdade. mas você investe dinheiro. Para a faculdade, você paga a faculdade. Uhum. Para pós, você paga a pós. E para os outros treinamentos que você faz, você paga. Exatamente. Então, Nada de você graça, tem que hein, gente? colher de volta, né? Exatamente. Semeadura. Você semeia, depois você colhe. Exatamente. Até porque muitas vezes os cursos assim legais com pessoas renomadas no mercado são fora, né, Solange? Não são aqui pertinho, não estão Sim. aqui, né, na cidade vizinha. É São Paulo, é Rio de Janeiro, é Bahia, Belo Horizonte, então é longe para nós Porto aqui do Alegre. sul. Porto Alegre, exatamente, né? Então é tudo envolve finanças, dinheiro. Finanças. Exatamente. Exatamente. Então é bem interessante a gente ter noção disso. Uhum. E como que te despertou a ideia a ideia não, né? O gosto, ou sempre você gostou de ser professora? Pedagoga, né? Ajudar as pessoas. Uhum. Eu tinha isso desde criança. Ajudar as pessoas. Aí eu pensava em ser advogada para ajudar as pessoas. Que achava que essa era Isso, mas despertei para o lado pedagógico, né? Uhum. Pedagoga, professora. E me encontrei ali, na Olha. pedagogia. Mas não atuou com ensino médio, 7ª série, essas crianças assim. Só na época que eu fazia estágio Uhum. e como professora substituta, antes do concurso, né? Como substituta. Mas se encontrou mesmo com as crianças Com as crianças. daí. Olha só, Os que legal, pequenos. que legal. E é bom, né, trabalhar com os pequenos, porque você vê toda a evolução deles, assim, tanto na questão da escola, quanto na vida fora, todo o envolvimento dos pais também. Sim. Isso é muito interessante. É uma escala, né? Uhum. Você começa com as crianças, nada impede de você, no caso, ir para outras etapas, né, do ensino. Uhum. Ensino fundamental, ensino médio, por que não uma faculdade, né? Por que não? Com certeza, exatamente. Tu vai subindo etapas, vai subindo degraus. Vai subindo de grau, exatamente. Tem perguntas aí? Tem comentários? Tem um comentário da Gislaine agora. Olha! Parabéns, sogra. Que Deus continue abençoando. Inspiração para muitas pessoas. Querida, obrigada, amada. Ei, Agi, obrigado por Agi. estar aí acompanhando e assistindo também, Gratidão. tá? Gratidão, gente, tanto vocês aí no Facebook quanto vocês aí no YouTube também, acompanhem. Depois o podcast também vai para o Spotify, depois vai feito os cortes colocado também lá no Instagram para vocês acompanharem um pouquinho mais. Tá bom? Então a Solange veio lá de Formosa do Sul para estar compartilhando um pouquinho da sua história aqui, comentando sobre todo o trabalho que ela faz também. Então, para vocês que são daqui de Xanxerê, logo mais, né? Quem sabe, né, Solange? Sim. Vai que vem para cá, né? É isso. Vai que numa dessa, está aqui mais pertinho de nós, a gente já faz mais podcast, mais conversa, mais coisa que com a Solange. Maravilha. Uma querida, gente. Solange, falando um pouquinho mais também da questão da sua família, assim, todo esse período que você passou, trabalhos e tudo mais, o que mais te marcou nesse momento para você seguir esse outro lado, para ir buscar estudo, para ir buscar se desenvolver mais e ajudar as outras pessoas, assim, nessa outra questão de terapias mesmo? Uhum. O que mais te marcou? Questão familiar, se você quer dizer? Uhum. Eu acho que nós crescemos juntos.
Nós somos em 6 irmãos, Uhum. bem unidos, por sinal. Olha que maravilha. Sim, a nossa mãe, ela faleceu faz 6 anos. Temos o pai ainda, né? E são apoiadores, né? O pai e a mãe, apoiadores, me ajudaram muito no cuidado dos meninos Olha só que maravilha. e só tenho que ser grata, né, Uhum. a eles por isso. Então, é significativo você fazer a diferença no seu meio familiar, não só em questões financeiras, né? Cada um Uhum. tem a sua condição, mas poder assim você ter uma família para compartilhar aquilo que você tem de bom em si, né? Exato. O encontro, a parceria, a amizade. E saber que aqui do ladinho, né, tem um irmão, tem uma irmã, tem um filho, tenho 2 filhos maravilhosos, uma nora maravilhosa, uma neta maravilhosa. Eu tenho amigos, amigas maravilhosos. Eu posso falar o nome da Fer, que é maravilhosa. Verdade. A Né? Fer que A indicou a Fer. Solange também para estar aqui Isso. acompanhando, que indicou também o Anderson e a Gislaine para estar aqui no NNCast, cantando e contando a história deles. Então, é gratificante a gente ter pessoas assim para contar, né, quando Sim. precisa. A ele que cede o espaço dela. Exato. Ele é uma pessoa de luz, iluminada. Nossa, é incrível. A clínica dela, um lugar maravilhoso, né? Espaço Esmeralda? Exatamente. Então, quando eu agendo, eu atendo no espaço da ele. Dá ele, a Estrela Maravilhosa. Guia, Obrigada, ele. Esmeralda. Esmeralda. Então, tudo isso soma uma força extraordinária nessa questão familiar, de apoio, de olhar carinhoso, de afeto. Isso soma uma força, né? Não somos melhores uns que os outros, mas cada um tem a liberdade para crescer e ser aquilo que quer ser. Isso que é interessante. Exatamente, perfeito, bem colocado essa frase para você ser livre, Livre. livre para ser o que você quiser ser. E quando você tem essa questão familiar, é como se o outro sentisse a sua dor, né? Quando você não está bem, e quando você está bem, compartilhar essa felicidade, né? Esse amor, essa união, isso é muito bom. Exatamente. De nada valeria se tivesse o mundo e perdesse a alma, né? E a família, ela é essa alma em si. Olha que show, gente, exatamente. É o que nos sustenta, a nossa base é tudo, né? Sim. Família é que vai nos ajudar quando a gente precisa. Então, realmente é muito importante a gente manter essa base firme. Sim. Quando precisar puxar a orelha, né? É, exatamente. E a gente colocou de tema do podcast uma frase da Solange, né? Uma frase bem legal, bem interessante, que até vou ler aqui novamente para vocês, gente, que é: supere a noção de que você deve ser normal. Isso rouba de você a chance de ser extraordinário. O que te toca em falar essa frase, Solange, assim, para as pessoas? Eu diria que normal é quando você é aquilo que os outros querem que você seja. E extraordinário é quando você é aquilo que você é em essência, na sua essência. Aquilo que você quer buscar. O que você quer para você. Dá para ser tudo o que a gente quiser. Dá para cair, dá para levantar, dá para ser tudo o que a gente quiser. É claro que tem a colheita, né? Então, caminhos, escolhas. Importante a gente perceber isso, sabe? Escolhas. Se eu escolho algo, fazer algo, ou ser alguém, é uma escolha minha. Então, eu tenho que estar ciente disso, que eu vou colher aquilo que eu plantar, né? Exato.
se eu chorar, eu tenho que ser meio forte, e se eu estiver sofrendo, eu tenho que ser meio forte, porque foi uma escolha minha. Não adianta eu culpar ninguém, são escolhas. Uhum. E dá para ser extraordinário com tudo isso, chorando, caindo, levantando, sorrindo. Com certeza, até porque a gente sempre fala, a vida não é sempre um mar de rosas, né? Tu nunca sempre vai estar extremamente feliz o dia todo dia, o ano inteiro, o mês inteiro. Não. Não. Tem aqueles altos e baixos. E a vida é feita disso, de altos e baixos. É uma montanha-russa. Você precisa ter os momentos ruins, tá lá embaixo, no fundo do poço, para você valorizar o momento que você tá lá em cima, tá feliz, tá alegre, tá com pessoas que você gosta. Então, a vida é sobre isso. E a gente vai vivendo da forma que a gente aprendeu, da forma que a gente vai melhorando para ir seguindo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, né? Então, a vida é você... Que nem a Solange comentou da questão da inteligência emocional, do autoconhecimento, é você se conhecer para você, beleza, tô no fundo do poço, mas eu sei como sair, então vamos lá, né? Então é todo esse momento de conhecimento de você mesmo, do eu com eu, da mesa redonda, Isso. tudo. É isso mesmo, Lucas. Que extraordinário, gente, a gente pensar dessa forma, né? E a Solange trabalha bastante isso com as pessoas que vai fazer terapia, que realmente teve algum momento assim que te marcou bastante as pessoas que foram fazer terapia, assim, que alguma história dolorida, assim, também não, né? Não precisa falar nomes e tudo e questão, mas algo que realmente te marcou, que depois você viu aquela pessoa e diz, nossa, olha o que eu transformei na vida dela. Teve vários. Um caso, há uns 3 anos, de separação, que o cônjuge não aceitava a separação, teve cárcere, Nossa. teve resgate, Meu teve Deus, ajuda para gente. isso, teve apoio depois, né? Hoje a pessoa vive em uma outra cidade, né? Não mora mais na cidade onde teve o evento, teve que sair para ela poder sobreviver. Então, teve isso, sabe? A minha história também é nesse sentido de superação. Eu sou uma sobrevivente de relacionamento abusivo. E, então, o que mais me impulsionou a ser mentora de mulheres e mentora são essas questões comigo mesmas, sabe? Mas, como você fez esse questionamento, teve vários que me marcaram nesse sentido. Tanto homens, quanto mulheres, quanto jovens, que depois transformaram as suas vidas. É aquilo que eu coloquei no começo. É você querer viver uma vida diferente. É você querer viver uma vida extraordinária. Que dá? Dá, sim. Com certeza. É você se abrir para viver essa vida extraordinária. Porque de nada adianta você ir ali, pagar uma sessão de terapia e não acreditar. De nada adianta você orar e não acreditar. Sabia que a oração, ela tem uma vibração altíssima, comprovada neurocientificamente, que mexe com partes do cérebro? Olha, não sabia dessa. Gente, que maravilha. Maravilhoso. Exatamente. Então, podemos aumentar nossa vibração orando, respirando, meditando. Olha que incrível, gente. Então, percebeu que a tua energia está baixando, que a tua frequência está baixando? Faz uma oração. Faz uma oração. Respira fundo, medita, pense coisa boa. Isso. Que aí a tristeza passa. Tua vibração sobe, tua energia sobe. Porque é como até a Solange comentou, né, gente? Quando tá numa vibração de uns 20, você vai atrair 20. Se tá uma vibração de 500, tu vai atrair 500. Então é isso aí, gente. A gente atrai conforme a nossa vibração. Isso que é o legal, né? É a virada de chave, né? Do dizer,
Tá, legal, eu tô num dia que tá ruim, mas o que eu posso fazer para esse dia ficar bom? O que eu posso mudar em mim para esse dia ficar legal? Então é a gente que escolhe. A gente que escolhe. E quando você transforma a tua vida Uhum. no automático, você se afasta de ambientes e até de pessoas. Você já notou alguma vez na sua vida que algumas pessoas se afastaram depois que você Sim. decidiu se transformar? Sim. A Raquel aqui. Ela captou também, Me Laura. afastei. Hã? Já esclarece aí. Não era a Raquel que se afastou, não, mas ela já imaginou algumas pessoas também, né? Sempre tem, sempre. Sempre tem. Nós somos mudados de mesa, né? Uhum. A gente passa a conviver com outras pessoas. E é como você estava falando ali, vai subindo os degraus, os degraus, os degraus. Né? E é pessoas novas que vão Pessoas chegando, novas. rumos diferentes que você Rumos vai diferentes. tomando, coisas novas que você vai conquistando, vendo, aprendendo. Então, acredito que a vida é isso mesmo, né? É Sim. você conhecendo pessoas, você colocando nesse lugar de você conhecer pessoas, para você ver um outro meio um outro olhar, um mundo diferente. Porque Exatamente. eu gosto da frase assim que, eu não sei aonde que eu vi também, mas é a mensagem, não vou lembrar a frase em si, mas é uma mensagem que diz que cada pessoa tem um mundo em si. Basta você sentar e ouvir o que a pessoa tem a dizer para você entrar no mundo dela, conhecer o mundo dela, um mundo diferente do seu. Então, isso é o mais importante. E nem aqui, eu estou conhecendo o mundo da Solange, né? Conhecendo, sentando aqui, ouvindo tudo o que ela já passou, o que ela conquistou, o que ela faz, o que ela transmite para as outras pessoas. Então, cada pessoa carrega em si um universo, um mundo diferente que a gente basta sentar e escutar. Como Deus deu 2 ouvidos, basta a gente sentar, escutar, falar menos e ouvir mais, né? Sim. Então, isso que é interessante. É isso. Que show. Agora, pegando esse gancho, Solange, da questão da sua vida, desse relacionamento e tudo mais, não sei se você realmente, se você se sente à vontade para falar sobre isso ou não, né? Mas isso foi o que realmente te impulsionou a você buscar estudo, a você buscar pessoas diferentes, contar a sua história para as outras pessoas. Você conseguiu curar tudo isso para passar para as pessoas de uma forma leve, sem receios assim de falar ou não? Sim. Essa questão da cura e do perdão, sempre tive para mim e sempre coloco para quem eu atendo, para os meus filhos, não guardar rancor, nem mágoa, nem sentir ódio, porque vamos voltar lá na vibração, se for falar nisso, né? Uhum. Então não são coisas legais. Então eu me permiti a cura disso, dessas questões, né? Para poder fluir, para poder viver, para poder ajudar as outras pessoas, para poder trabalhar. Porque já pensou se ficasse lá na zona de sofrimento? Se vitimizando, nem né? estaria aqui. Exatamente. Nem estaria aqui. Eu tive muitas curas físicas, emocionais, sentimentais. Deus é tão maravilhoso que Ele me deu essa oportunidade de reescrever a minha história. Uma história de superação, de cura. Eu tomava medicação para todos os tipos de dores. Nossa. Olha só. Eu tinha uma farmácia em casa. Eu saía, minha bolsa era uma farmácia lá dentro também. Isso. Nossa, é transformador. Então, como que eu vou segurar isso só para mim? Né? Uhum. Tem muitas questões de ética que eu não costumo falar para os outros, Uhum. mas não que eu não esteja curada, né? Porque a gente diz que quando a gente toca no assunto, se ainda dói é porque não curou. É verdade. Uhum. Então, é bom sempre se olhar
se perceber, ver se curou. Se não curou, se dói é porque ainda não curou. Então, bem à vontade nessa questão de falar sobre isso, porque como seria eu tratar alguém se eu não sei sobre o assunto? Né? É verdade. Se eu não sei sobre uma separação, se eu não sei sobre uma dor, uma violência, como que eu iria tratar, né? Ouvir, ter essa escuta para depois dar um feedback, para depois dar um direcionamento, ó, faz isso, faz aquilo, podemos fazer sessões de reprogramação, podemos fazer sessões de reiki e assim vai. Olha que legal. E assim, agora, uma dúvida minha mesmo, quando você olha para trás, vê todo esse processo que você passou, tudo que, desde pequenininha, assim, toda a tua vida, esse processo de voltar ao estudo, tudo que você aprendeu, o que você sente? Quanto a tudo isso, Uhum. eu me sinto privilegiada de toda essa superação, sabe? Uhum. De vir de uma família simples, do interior, de pegar no cabinho de enxada, Ir lá, de tomar água lá no mesmo. mato, né? E depois ir para a cidade para estudar, e estudar um pouco mais, e trabalhar, e quebrar a cara, e cair, e levantar. Então, eu me sinto privilegiada de tudo isso, sabe? Não tenho vergonha daquilo que eu vivi. Eu estava aprendendo. Uhum. As pessoas, elas têm vergonha da vida delas, muitas pessoas, né? Uhum. Têm vergonha, buscam muita perfeição, mas pessoas perfeitas não existem. Não existe perfeição. Não. Existe um lapidar, que cada um tem a oportunidade de se lapidar, de fazer aquilo que quiser, né? Mas tem a colheita. Você pode programar sua vida. Eu acredito que isso tudo que eu estou vivendo é uma programação que eu tinha quando eu era criança, embaixo das árvores, no quintal. E eu me via em algum lugar, fazendo algo diferente, sendo professora. E isso acontece, né? Sim, com certeza. Para mim está acontecendo. E você pode fazer uma experiência nesse sentido, de idealizar alguma coisa e colocar uma energia boa e ver realizar. Então, voltando aí na fala, eu me sinto privilegiada, Lucas, de estar aqui hoje no seu programa, Ah, obrigado. do ser professora, do ser profissional que ajuda outras pessoas, do ser palestrante. Eu me sinto privilegiada. De ter pego no cabinho de enxada, de ter ido para a escola com uma bolsinha de açúcar, Olha só, gente, ter levado batata para o lanche da escola. tudo isso formou a Solange, né? Tudo Lapidou. isso formou a Solange. Lapidou essa joia que é a Solange, que transmite todo esse conhecimento, esse aprendizado de uma vida toda para outras pessoas que estão ali buscando sair lá do fundo do poço e seguir, né? Isso. Com certeza, várias pessoas que passaram por suas mentorias, passaram por suas palestras, adquiriram um conhecimento que fez mudar algum insight, né? Então, até comentei com a Solange antes da gente fazer o podcast. Vai ser um podcast de muitos insights para as pessoas aprender um pouquinho sobre a vida, sobre o que passou, tanto quanto a gente está falando aqui, um pouco da história da Solange, quanto um pouco da sua história também, porque tudo que você passou. Então, é um momento para a gente refletir, pensar, e é isso que eu gosto também de trazer aqui para a gente. Tanto para mim também, enquanto eu estou aqui ouvindo a Solange falar, tudo eu vou vendo os flashes da minha cabeça, né? Pensando, analisando, porque realmente é isso, a gente não é perfeito. Como você falou, a gente busca a perfeição, mas nunca a gente vai ser perfeito em nada. A gente sempre, como dizem, é melhor feito do que perfeito. E a gente faz, a gente tenta ser perfeito, mas a gente não consegue. Mas a gente está fazendo, a gente está buscando.
né? O importante é isso, é você não se colocar naquela zona de conforto, não ficar se vitimizando, como a Solange falou, é você buscar a perfeição, sabendo que você não vai conseguir a perfeição, mas que você está no caminho buscando. Então, isso que é o legal, é o importante. A Solange traz bastante isso na questão da vida dela. Sentiu no momento, lá 36 anos, sentiu que não estava na zona de conforto. Vou estudar, vou buscar conhecimento, vou ajudar pessoas, vou continuar meu propósito. Então, é sobre isso aí. Muito interessante ouvir a tua história, Solange. Obrigada, cada pessoa é única. E quando você fala de propósito e que dá para transformar, quantas pessoas que estão trabalhando num lugar onde que já não se sentem mais confortáveis para exercer as suas funções, ou né, estão em relacionamentos que já não sentem mais prazer em estar ali, ou que de repente tem só uma questãozinha de ajuste, de alinhamento entre os pares, que dá para viver uma vida normal juntos, dá. Hoje nós vemos muito essa questão, né? Sempre teve, mas mais nos últimos tempos, dessa violência. Né? Parece que está mais presente, né? Mais presente, não sei se as redes sociais divulgam mais, né? Uhum. Mas nem é bom a gente olhar muito a rede social, né? Essa questão de violência. Tem outros aspectos que acontecem no mundo e que, se as pessoas colocarem na mente, vai estressar, vai deprimir, sabe? Vai vir um medo. O medo. E é bom dosar, sabe? Saber até onde eu vou assistir aquilo, até onde eu vou compartilhar aquilo. Porque quanto mais a gente fala, verbaliza, tudo que você foca expande. Perfeito, exatamente. E aí vem uma questão mundial, global, que eu, como estudiosa e para mim mesmo, sabe? Quando eu entendi que todos somos um e que tudo que existe está interligado comigo, com você, o emaranhamento quântico, sabe? Se a gente for olhar pela visão quântica, se tivéssemos uma máquina que pudesse pegar esse campo agora, nossa, as pessoas iriam se despertar de uma forma, porque tudo que você faz eu sinto. Então, quiçá a Terra, o mundo, quanta reclamação, porque está muito quente, porque está muito frio, e previsões, e sabe, tudo isso que nós estamos vendo, previsões, profecias, tem cunhos verdadeiros? Sim, mas nós precisamos observar que a Terra é um ser vivo, né? Ela pulsa, tem pulsação, chamamos de ressonância Schumann. A Terra tem coração. Então, o que nós fizemos para a Terra ao longo desses anos da história da humanidade? Quando que alguém pediu licença para tirar uma pedra? Quando que alguém pediu licença para escavar num lugar e fazer uma estrada ou construir um edifício, uma casa? É tudo questão de consciência. Para o mundo ficar melhor, para as pessoas ficarem melhores, tem que ter essa consciência também, sabe? Me veio de falar isso porque nós estamos diante de um cenário mundial de enchentes, terremotos. Guerras. A nossa boca, ela a força do nosso pensamento é extraordinária. Exato. Você coloca a pensar quantas pessoas falando ao mesmo tempo de um assunto. Então, se chama universo, né? Muitos dizem universo, outros dizem energia, e é tudo isso que existe, e é tudo vibração, e tudo sobe e desce, conforme é embaixo, é em cima, conforme é em cima, é embaixo. E acontece tudo isso. Então, que tal a gente falar
que o nosso dia vai ser bom, que o nosso planeta vai ser transformado, que a água vai existir sempre, porque tem diversas fontes de informação que a água vai acabar. É Desde verdade. desde que eu era criança, eu ouvia que ia chegar um tempo que a água ia acabar. Então dá para a gente falar diferente. E essa mudança começa Na gente. Exatamente. Eu sempre fui, sabe, não é que rebelde, mas crítica. E, de certa forma, eu fico pensando, será que isso é verdadeiro ou é falso? Porque muitas coisas a gente pega como verdadeiro e vive, né? Exatamente. Mas e se é falso? E hoje, no mundo de muita mídia, às vezes a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Se a gente for acreditar em tudo que a gente vê, meu pai amado, a gente fica louco, viu? A gente fica louco, porque senão é tanta fake news, que se a gente não for ver aquilo, pesquisar para realmente ver se é verdade, a gente está espalhando mais fake news que aquela que a gente viu. Né? Então é bem importante essa questão mesmo. Super importante. Solange, acho que a gente já estourou nosso tempo, produção. Nossa! Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar o podcast agora, para o pessoal que está aí, né? Tô como mentora, compartilhando um pouco da tua vida, palestrante também. Uma mensagem para o pessoal levar consigo, né? De evolução, crescimento também. Sim. Te agradecer do coração. Imagina, Esse momento. Obrigado, Solange, gratidão. Agradecer a produção, coração. querida. E gostaria de deixar essa mensagem de gratidão. Eu poderia dizer várias coisas aqui. Eu poderia dizer para você buscar autoconhecimento, buscar se transformar a si mesmo, mas eu vou deixar a mensagem de gratidão. Gratidão para você que ouviu, que despendeu o seu tempo. Gratidão a você, gratidão à produção. Gratidão por esse espaço, gratidão por essa cidade maravilhosa. Gratidão pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo. Gratidão a todas as pessoas que me cercam, porque sem elas eu não existiria. Então, essa mensagem de gratidão. Que show. Meio Solange, gratidão também por sua presença aqui no NNCast, por compartilhar a tua história e por impactar muitas e muitas pessoas aí, com certeza. A gente vai levando um pouquinho de você assim no nosso coração pra gente estar evoluindo e aprendendo cada vez mais. Gratidão também. Gratidão. Veio de longe a Solange para contar sua história aqui no NNCast. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que acompanharam e assistiram. Nos encontramos aqui quinta-feira novamente com mais uma convidada aí que vem contar sua história às 8 horas da noite aqui no canal Paulo Munariti News e também pelo YouTube aqui no NNCast. Muito obrigado. Lembrando, os cortes do nosso podcast vai estar lá no Instagram, NNCast, os cortes aqui com a Solange e também o nosso áudio de patrocinadores, a Sandal Personalizados, a Labela Tecidos e Cortinas e também o restaurante Saboricia aqui de Xanxerê, restaurante da Melânia. Um beijão, uma boa noite e fui!